E aí, galera, tudo bem? Olha só, a gente vai falar hoje de um tema que é exclusivo para a AGU, tá? Então, se você não quer fazer nenhuma prova da AGU, não precisa conhecer esse tema. Você pode conhecer por curiosidade, para ficar por dentro do que a gente vai falar aqui, mas não é obrigatório. Agora, se você quer fazer qualquer prova da AGU, é obrigatório que você conheça o tema que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Por quê? Porque é uma questão que é exclusiva do âmbito federal e que foi tratada em um parecer da Advocacia Geral da União. Então não tem como fazer uma prova da AGU sem saber o que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Antes, percebam que eu continuo com a camisa aqui, ó, nossa camisa aqui do extensivo AGU, tá? Significa que o valor promocional ainda tá valendo, beleza? É o menor preço de extensivo que a gente já fez e que te dá preparação para a prova oral da AGU, certo? Realmente, financeiramente, vale muito a pena. E você pode aproveitar esse extensivo e estudar para PGE, PGM, sem prejuízo nenhum, tá? O conteúdo se aproveita perfeitamente. Beleza, dado esse recado, vamos lá para o tema do nosso vídeo? O tema do nosso vídeo é esse aqui, ó. A aposentadoria especial dos policiais civis no âmbito federal, tá? Isso que eu vou falar aqui se aplica somente no âmbito federal, tá? Foi tratado em um parecer da AGU, por isso é um tema exclusivo para quem se preocupa com as provas da AGU, beleza? Do que trata aqui, o que a gente vai falar aqui é o seguinte: a Constituição Federal, ela traz já lá os requisitos, né, as condições para os servidores públicos se aposentarem. Depois da emenda 103, ela passou a delegar isso para a legislação de cada ente federado, mas até a emenda 103, ela já trazia as condições, né? Tanto tempo de contribuição, tal idade, por aí vai. Além dessas condições, a Constituição diz como é que os proventos, né, o benefício previdenciário do servidor que se aposenta, serão calculados. Fala, olha, os proventos corresponderão à remuneração do servidor. Ou então, os proventos serão calculados na forma da lei. Então, é a Constituição que estabelece isso. Ou ela já diz expressamente como será, ou ela fala, é a lei que vai definir como isso vai ocorrer. Beleza. O que aconteceu foi o seguinte. A Constituição prevê também a possibilidade de aposentadorias especiais, que são aposentadorias com requisitos diferentes dos requisitos aplicáveis aos demais servidores públicos. Requisitos são as exigências para se aposentar. Então, qual é o tempo de contribuição? Qual é a idade que o servidor tem que ter? Esses são os requisitos, tá? Requisito é uma coisa. Critério de cálculo do benefício é outro, tá? O que a Constituição permite na aposentadoria especial são requisitos diferentes. Então, tempo de contribuição e idade, basicamente. É isso. Esses são os requisitos. O que o servidor tem que preencher para passar para a inatividade. Agora, como serão calculados os proventos, isso já é outra história. Não tem previsão de proventos especiais na Constituição, tá? Beleza. O que acontece? Ao lado disso, vocês têm que saber o seguinte. Antes da emenda 41 de 2003, os servidores públicos que se aposentavam tinham direito à integralidade e paridade, antes da emenda 41 de 2003. E o que significava integralidade e paridade? A integralidade significava que o servidor, quando se aposentasse, teria proventos de mesmo valor da remuneração que ele recebia no cargo logo antes de se aposentar, tá? Exceto parcelas que não fossem incorporáveis, claro. E a paridade significava que o servidor aposentado teria os seus proventos reajustados na mesma data e nos mesmos índices do reajuste aplicado aos servidores em atividade. Então imagine que os servidores em atividade no dia 5 de março tiveram um reajuste de 10%. Pela paridade, os aposentados e os pensionistas também, tá? Deveriam ter um reajuste na mesma data desse mesmo percentual. Era isso a paridade. Isso existia até a emenda 41. Então todo mundo que se aposentou até a emenda 41 tinha direito à integralidade e à paridade. A emenda 41 extinguiu integralidade e paridade, tá? A partir da emenda 41,
os proventos integrais não correspondiam mais à integralidade e o reajuste dos proventos não se dava mais junto com o reajuste dos vencimentos dos servidores em atividade. E como é que passou a ocorrer? A emenda 41 estabeleceu o seguinte, que os proventos integrais seriam calculados na forma da lei. E aí veio a lei 10.887, e disciplinou isso, estabelecendo que os proventos seriam calculados pela média aritmética das 80% maiores bases de cálculo das contribuições pagas pelo servidor ao longo da sua vida contributiva. Foi isso que a lei estabeleceu. Então, a partir da emenda 41, os proventos iniciais dos servidores aposentados passaram a ser calculados pela média aritmética, não mais pela integralidade. E o reajuste? O reajuste também na forma da lei, por índices próprios de cada entidade federativa. Então, para reajustar os proventos de aposentadoria e pensão, cada ente federado deveria estabelecer seus próprios índices, tá? Inclusive, isso é curioso. Hoje em dia, tendo os servidores que se aposentaram com integralidade e paridade antes da emenda 41 e os servidores que se aposentaram sem integralidade e paridade depois da emenda 41, tem aposentado hoje que não se aposentou com paridade, que tem proventos maiores do que os servidores que se aposentaram com paridade. Por quê? Porque a aplicação anual dos índices de reajuste dos benefícios acabou assegurando a esses servidores, pelo menos a alguns deles, proventos maiores do que os proventos daqueles que têm paridade. Porque muitas vezes o servidor em atividade não tem nenhum reajuste por muitos anos. E aquele que se aposentou sem paridade tem lá anualmente aplicado o índice de reajuste. Então vejam como não é de todo ruim não ter paridade e integralidade. Beleza? Tá, então a emenda 41 acabou com integralidade e paridade. A partir da emenda 41, os proventos integrais passaram a ser os proventos calculados pela média aritmética, porque a lei regulamentou isso dessa maneira. E os servidores que entraram no serviço público antes da emenda 41 e se aposentaram depois da emenda 41, ainda podem ter integralidade e paridade? Podem, tá? Desde que atendessem às regras de transição das emendas 40, da própria emenda 41 e da emenda 47. Então a gente teve duas emendas estabelecendo regras de transição para esses servidores, a emenda 41 e 47. Então o servidor que entrou no serviço público antes da emenda 41 ainda pode se aposentar com integralidade e paridade depois da emenda 41, desde que atendidas as regras de transição ou da emenda 41 ou da emenda 47. Isso é exigência constitucional, tá? Beleza. E o que isso tem a ver com os policiais civis e com a aposentadoria especial? É que é o seguinte, passou a ser defendida uma tese pelos policiais civis de que a aposentadoria especial deles lhes asseguraria a integralidade e paridade no cálculo dos proventos. Vocês lembram que eu falei que a Constituição permite a previsão de aposentadorias especiais com critérios, requisitos diferenciados para a concessão do benefício? Pois é, uma dessas categorias é a dos policiais civis, que tem a aposentadoria especial regulamentada pela Lei Complementar Federal número 51, certo? Que é uma atividade de risco, né? Eles têm essa aposentadoria especial porque eles exercem uma atividade de risco. Essa lei complementar é anterior à Constituição, mas ela foi recepcionada pela Constituição. Ela estabelece lá critérios diferentes, fala que o policial será aposentado com tal idade, tá? Ela estabelece isso. E aí os policiais passaram a sustentar a tese de que essa lei 51 lhes asseguraria proventos com integralidade e paridade, mesmo depois da emenda 41 de 2003, percebe? Vejam, a tese está equivocada. Por quê? Porque para ter integralidade e paridade, você deve preencher as regras de transição da emenda 41 ou da emenda 47, se você vai se aposentar depois da emenda 41. Necessariamente. Por quê? Porque requisitos de concessão de benefício não se confundem com a forma de cálculo dos proventos desse benefício. Não se confundem, são coisas diferentes. O que a emenda 41 pode estabelecer, o que a Lei Complementar 51 pode estabelecer e ela estabelece, são requisitos de idade e tempo de contribuição diferenciados para a categoria dos policiais se aposentarem. É isso que ela faz. Mas o cálculo dos proventos tem que ser feito de acordo com a Constituição. Por quê? Porque, vejam, é uma noção básica de interpretação constitucional o seguinte, que toda interpretação jurídica, primeira coisa, toda interpretação jurídica é uma interpretação constitucional, porque a Constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico.
Então, na interpretação, deve sempre ser observado o princípio da supremacia da Constituição, que significa que toda interpretação jurídica deve ser feita de cima para baixo. Ou seja, toda norma que integra o ordenamento jurídico deve ser interpretada à luz da Constituição. Você olha para ela a partir do prisma de quem está olhando antes a Constituição. Então, de acordo com o que a Constituição disser sobre aquele tema, você vai interpretar aquela norma infraconstitucional em um sentido ou outro. Não é o contrário que você deve fazer. Você não interpreta a Constituição a partir da legislação infraconstitucional. Isso seria uma total subversão e um desrespeito à supremacia da Constituição. Beleza? Então tá. E é por isso que a interpretação de que a Lei Complementar 51 asseguraria aos policiais integralidade e paridade está equivocada. Por quê? Porque ela ignora que as normas constitucionais exigem, para que o servidor tenha direito à integralidade e paridade, seja qual for a aposentadoria, o preenchimento das regras de transição da emenda 41 e da emenda 47. Inclusive, foi isso que o Supremo Tribunal Federal já falou em sede de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Olha só esse precedente aqui. A Lei Complementar de Rondônia, na redação que foi dada por outra Lei Complementar de Rondônia, ao reconhecer aos policiais civis o direito à aposentadoria com paridade e integralidade, sem observar regras de transição quanto à data de ingresso no serviço público, nos termos das emendas 41 e 47, violam os parágrafos 3º e 8º do artigo 40 da Constituição Federal. Então é isso. O Supremo Tribunal Federal disse: para ter direito à paridade e integralidade, o servidor que se aposenta depois da emenda 41 tem que preencher as regras de transição das emendas 41 e 47. Inclusive se for policial. Ou seja, inclusive se for um servidor que tem direito à aposentadoria especial. Porque a aposentadoria especial só é, nada mais que isso, só é o reconhecimento de critérios, de requisitos diferentes para conceder o benefício. Ela não significa um cálculo especial dos proventos desse benefício. O cálculo deve observar o que está na Constituição. E, segundo a Constituição, paridade e integralidade depende do preenchimento das regras de transição das emendas 41 e 47. Beleza? Bem, o que aconteceu? A emenda 103 de 2019, aqui já é outra emenda, que é a última reforma da Previdência, ela manteve a extinção da integralidade e da paridade. Ela não ressuscitou a integralidade e paridade. Ela continuou dizendo que os proventos seriam calculados na forma da lei, igual estava antes da emenda 103. Então não teve aí uma repristinação da integralidade e paridade. Integralidade e paridade foram extintas na emenda 41 e continuaram assim, inclusive, na emenda 103. Tá, qual é o problema aqui? Qual é o problema e o que é específico para a AGU? É que no âmbito federal, a Advocacia Geral da União emitiu um parecer desrespeitando, ignorando completamente as normas da Constituição Federal e com base na Lei Complementar 51 e em uma outra lei infraconstitucional, acho que é a 4787 de 65, reconheceu aos policiais civis do âmbito federal direito à aposentadoria com integralidade e paridade se eles ingressaram no serviço público, olha só, até a emenda 103 de 2019. Então, a AGU fez aí o quê? Ela interpretou a Constituição à luz da legislação infraconstitucional. A AGU falou, olha, eu acho que essas leis aqui asseguram paridade e integralidade para o policial civil. Então, a gente tem que reconhecer se ele entrou no serviço público até a emenda 103. Então, ele subverteu aí a interpretação constitucional, interpretou a Constituição à luz da norma infraconstitucional. Desrespeitou a supremacia da Constituição. Isso está muito claro. Olha só o que falam a Lei Complementar 51 e a Lei 4787. Elas falam o seguinte, 4878, tá? Elas falam o seguinte, a Lei Complementar 51 fala, o servidor público policial será aposentado. Aí no inciso 1, o inciso 1 foi revogado, tá? E o inciso 2 fala, voluntariamente com proventos integrais, independentemente da idade, e aí fala lá os requisitos, tá? De tempo de contribuição. Então, policial civil pode se aposentar independentemente da idade que ele tenha, desde que tenha um certo tempo de contribuição. Isso para se aposentar com proventos integrais. E aí a AGU foi lá e interpretou essa expressão proventos integrais como integralidade. Só que está totalmente equivocada, porque segundo a Constituição, os proventos integrais, desde a emenda 41, não significam mais integralidade. Eu expliquei para vocês.
tá? Significam proventos calculados na forma da lei. E a lei disse que esses proventos integrais eram calculados pela média aritmética. Beleza? Então, interpretou a Constituição de acordo com o que diz a lei, né? Inclusive, a lei nem diz que integrais aqui significa integralidade, mas a AGU presumiu isso, certo? E aí a lei 4878 de 65 diz o seguinte: o provento do policial inativo será revisto sempre que ocorrer modificação geral dos vencimentos e reclassificação do cargo. Então, assim, é um dispositivo que traz aí um regime de paridade aí para os inativos. Só que, reiterando, a emenda 41 extinguiu a paridade no serviço público, tá? Então, essa norma aqui, desde a emenda 41, já foi revogada. O que a AGU falou foi o seguinte: olha, não tem nenhum precedente do Supremo falando expressamente que essa norma não foi recepcionada, né? Que essa norma específica não foi recepcionada. Mas o STF já falou em controle concentrado abstrato que, para ter direito à integralidade e paridade, mesmo aqueles servidores que têm aposentadoria especial, e foi um caso específico, inclusive, de policial civil, tem que preencher as regras de transição da emenda 41 e da emenda 47, tá? Então, eu falei tudo isso só para vocês entenderem o tema e perceberem que esse parecer da AGU, que reconheceu integralidade e paridade para os policiais civis federais que ingressaram no serviço público até a emenda 103 de 2019, está completamente equivocado à luz da Constituição. O que a AGU fez aqui foi interpretar a Constituição à luz da legislação infraconstitucional, o que é um absurdo, tá certo? Qual foi esse parecer que reconheceu esse direito aos policiais civis federais? Ah, e só um detalhe, quando eu falo aqui policiais civis federais, isso envolve o quê? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Legislativa, Polícia Civil do Distrito Federal, tá? Já que a Polícia Civil do DF é mantida pela União, ou seja, todos os órgãos policiais de natureza não militar, de natureza civil, certo? Bem, o parecer da AGU que reconheceu esse direito foi esse aqui, ó. Parecer número JL04. JL significa José Levi, que era o advogado-geral da União na época, tá? Quando o advogado-geral da União era o André Mendonça, os pareceres dele eram parecer número AM, tracinho e o número da ordem cronológica lá, 01, 02, 03, tá? Então, essa sigla aqui, esse JL aqui, é uma referência a quem era o advogado-geral da União na época, que era o José Levi. Então, o parecer JL04, de 9 de junho de 2020, adotou outro parecer que reconhecia o direito à integralidade e paridade aos policiais civis federais, que era esse parecer, o parecer 00004 de 2019, /Consunião, /CGU/AGU. Então, esse foi o parecer, tá? Um parecer do advogado-geral que aprovou outro parecer da AGU e aí reconheceu o direito de integralidade e paridade para os policiais civis em âmbito federal. E qual o detalhe? Esse parecer aqui do José Levi, ele foi emitido para os fins do artigo 41 da Lei Complementar 73 de 93, que fala que se o parecer da AGU é aprovado pelo presidente da República, ele se torna um parecer vinculante para a administração federal. Então, esse entendimento aqui, ele é vinculante no âmbito da administração federal. Todos os órgãos e entidades da administração pública federal devem observar o direito de paridade e integralidade dos policiais civis federais que ingressaram no serviço público antes da emenda 103 de 2019. Esse parecer, então, ele fez o quê? Ele ressuscitou a integralidade e a paridade que tinham sido extintas pela emenda 41 de 2003. E vejam só, esse tema da integralidade e paridade para policiais civis já foi tratado pelo STF em ADI, na ADI 5039, que a gente viu aqui, essa ADI, e será tratado novamente no tema de repercussão geral número 1019, que está só pendente de julgamento de mérito. Provavelmente o STF vai repetir o entendimento da ADI 5039. E aí eu quero ver como é que vai ficar a situação lá no âmbito federal, com esses dois precedentes do Supremo Tribunal Federal dizendo que não pode reconhecer integralidade e paridade para quem não preenche as regras de transição das emendas 41 e 47, tá? Vamos aguardar para ver o que o STF vai falar, mas para quem vai fazer a prova da AGU, já saiba desse entendimento aqui da AGU em parecer vinculante para a administração federal. Muito importante, vai cair certamente e você tem que saber, tá?
É isso. Valeu a quem acompanhou aí. E lembrem da nossa turma extensivo AGU, tá? Tá em período promocional, eu já falei, menor preço do extensivo que a gente já praticou na nossa história. Então vale muito a pena aproveitar, tá? É isso. Valeu, galera. Até a próxima.